Olá, Marco Antônio Villa, muito obrigada por ter vindo ao 1964. Eu que agradeço o convite. Villa, o seu livro, que tem um nome comprido, Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Decorei! Ele já no título, ele tem uma divergência, vamos dizer assim, já mostra que vai haver uma divergência com outras visões dentro da historiografia atual e talvez passada sobre o golpe de 64. Perfeito. Golpeada à esquerda e à direita. Por quê? Eu acho que essa é a questão central, né? O livro justamente tenta dar um apanhado, primeiro da queda de Jango, e fazendo uma leitura distinta em relação a todas que existem, que em parte é produto de um outro livro meu, há 10 anos atrás, chamado Jango, um perfil, que saiu pela Editora Globo. E a análise do regime militar também é muito diferente. Que eu parti do pressuposto, na verdade, eu parti da ideia, e o título provocativo é de um artigo publicado na Folha de São Paulo, e que deu uma enorme polêmica, e a partir dali... Artigo seu? Chamado, com o mesmo título, chamado Ditadura Brasileira, pouco depois de um editorial do jornal Folha de São Paulo, em que havia, e era uma palavra equivocada, infeliz, a expressão dita branda tal, que na internet as pessoas atribuem a mim, eu nunca escrevi dita branda. Eles vão repetindo, chega um momento que vira verdade e tal. Esse artigo faz tempo ou foi recente? Foi em 2009, se não me engano. Tá bom. Aí, a partir dali, eu estava há muito tempo querendo escrever sobre a ditadura tal. Sim. Eu tinha escrito sobre o governo Jango, e aí eu aproveitei e fui estudar com mais detalhe o regime militar. Eu acho que é provocativo no seguinte sentido. Primeiro, nós tínhamos uma tradição no Brasil de golpe militar. Era uma espécie de carta na manga. Você estava fazendo política, quando você perdia uma eleição, você sacava a carta na manga, que era o golpe militar. Veja, rapidamente, nós tivemos 1922, revolta do Forte Copacabana. 1924, a rebelião tenentista aqui em São Paulo. Em seguida, Coluna Prestes. Depois, 1930. Depois, 1932, aqui em São Paulo. 1935, rebelião de Novembro Comunista. Depois tivemos 1937, o golpe do Estado Novo, em novembro. Maio de 38, o assalto integralista ao Palácio Guanabara, queda do Getúlio em 45. Depois, a crise de agosto de 54. E em 55, no mês de novembro, tivemos 3 presidentes da República e 2 golpes. Né? Na gestão JK, no quinquênio, 2 golpes de tentativa fracassada e 2 golpes, e em 61, a crise da renúncia de Jânio Quadros, e que quase teve um golpe de Estado. Durante cerca de 2 semanas vivemos uma espécie de pré-guerra civil. Então nós tínhamos uma longa tradição de golpe militar no Brasil. Na verdade, a cultura democrática inexistia no Brasil. A cultura democrática é algo muito recente. Né? Aí quando vem 64, as várias alternativas que se construíram políticas em 64, a maior parte delas apostava no golpe. Você tinha vários golpes de direita, não era um só. O golpe do Olímpio Mourão Filho era um, do Castelo, originalmente, era outro. E havia setores de civis à direita que tinham vários golpes. E tinha os golpes à esquerda, eram vários. Leonel Brizola, por exemplo, que não podia ser candidato na eleição de 65, porque ele era cunhado do presidente e a Constituição proibia. Daí que havia o slogan: cunhado não é parente, o que é até verdade. Brizola para presidente e tal. Ele, que através do Grupo dos 11, ele estava fracionando o PTB, uma ala esquerda, e ia criar um novo partido em abril. Antes teve o golpe e tal. Mas quem está criando partido não está apostando no golpe. Não, criando grupo, mas um partido revolucionário, por forte influência cubana, com base nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos das Forças Armadas, e com intuito golpista tal. E aí a influência nefasta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e solução armada não há política. Então você tinha o Brizola, tinha o Jango com sua proposta de golpe, tentou várias vezes, né? Inclusive impondo tentando impor o estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Tinha a Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário de Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro do Julião com dinheiro cubano. E sabe o que é dinheiro cubano? Porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tinha as provas dessa ligação. O PCdoB manda, em março de 64, o primeiro grupo guerrilheiro treinar na China. Né? O PCB também apostava no golpe, na velha tradição de 1935. Isso só para falar, eu citei mais de 10, entre direita e esquerda, aqueles que naquela conjuntura
apostavam numa solução de força tal. Por isso que a democracia ela era golpeada à direita e golpeada à esquerda. Claro que haviam aqueles, muito poucos, e que não conseguiram buscar uma saída negociada. Um deles, um célebre deputado federal do PTB, Francisco Santiago Dantas, que buscava uma solução reformista e articulada. Mas ele estava muito doente e acabou falecendo em agosto mesmo de 64. Então nós temos uma conjuntura em que levar ao golpe era a tradição. E 64, imaginava-se, quando você vai à conjuntura, que era uma intervenção cirúrgica de curta duração. Ou seja, você tira o presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que era o sucessor legal, o Ranieri Mazzilli, ele governa até a eleição feita pelo Congresso em seguida, 10 dias depois, do Marechal Castelo Branco, que no discurso de posse foi muito claro. Disse, o meu mandato termina a 31 de janeiro de 66, que era quando, o mandato era de 5 anos, quando começou o mandato do Jânio, 31 de janeiro de 61, 31 de janeiro de 66, e garantiu as eleições de outubro de 65. Então, quando o JK, senador por Goiás, que era o grande candidato de 65, apoia e vota no Castelo, vota com essa promessa. Quando o Lacerda apoia, nós teríamos 65, uma das melhores, provavelmente a melhor eleição da história do Brasil, que era a Lacerda do lado de cá, a JK do lado de cá, e os dois excelentes administradores. É bom lembrar que a Revolução Urbana recém do Rio de Janeiro foi feita pelo então governador da Guanabara, não havia, a Guanabara, o Rio de Janeiro era no estado, Carlos Lacerda, e o quinquênio juscelinista que mudou a história do Brasil recente. Vila, no que esta ideia de golpes à esquerda e à direita difere do restante da historiografia? Quer dizer, e no que você se baseia para dizer que o Brizola pretendia... Existem documentos, enfim, que o Brizola pretendia criar um partido que você chamou de revolucionário. Que ele ia construir o partido, basta consultar o jornal Panfleto, que era o jornal brizolista tal. Por outro lado, Flávio Tavares, por exemplo, que era um brizolista, correspondente em Brasília de última hora, excelente correspondente, por sinal, nas suas memórias do esquecimento, você tem essas informações que depois o Brizola, quando vai ao Uruguai exilado, vai montar uma tentativa, um movimento revolucionário nacionalista, que tinha uma sigla pavorosa, Morena, não dá para fazer revolução com essa sigla. Então, você tem essas informações de depoimentos de época, de informações, das relações forte que havia na base das Forças Armadas, que os maiores atingidos pela repressão não é a classe média que hoje se locupletou, inclusive o erário, são soldados, cabos, marinheiros, sargentos, e esses nunca receberam indenização nenhuma, e foram milhares, quase 3 mil, que saíram das Forças Armadas tal. Então, quando eu estou desenhando essa outra leitura... Justamente no ato 1, aí peraí um pouquinho. Isso, começa por ali. Então, isso é verdade. Agora, por que você diz que, a despeito de, em 6 meses, 4.500 pessoas, entre as quais 3 mil soldados, marinheiros, etc., terem sido eliminadas da vida pública pelo ato institucional, por que você diz que isso não é ditadura? Que a ditadura só começou em 68, isso era 13 de dezembro. Isso é a tradição brasileira. Quando vem o golpe republicano em 15 de novembro de 89, a República faz medidas extremamente arbitrárias, bane pessoas. O banimento é a invenção da República, no Império nunca existiu. Você tem vários decretos, basta pegar a coleção de leis da República, vários banidos. Visconde de Ouro Preto, por exemplo, Afonso Celso de Assis Figueiredo, é banido. E é tão absurdo a ditadura republicana de Deodoro da Fonseca, que determina onde ele deve morar. O banido mora onde ele quiser e tal, né? Mas isso são criações do regime. Então, esse banimento, repressão, o governo Floriano, quantos não foram exilados? Inúmeros, e quantos não foram assassinados? E esses governos a gente não chama de ditaduras, então? Não. Normalmente é chamado período militar, República da Espada. A nome eu quero, mas ninguém fala em ditadura. O Vargas é chamado, a visão que nós temos do período 30 a 45 é um período de grandes reformas econômicas. A ditadura varguista matou mais que a ditadura militar. Mas ninguém recusa o título de ditadura ao primeiro período do... Não, só falam ditadura e Estado Novo. Mas você tem ditadura antes, de 30 a 33. Né? Inclusive, os apoiadores do regime, do Clube 3 de Outubro, em 30, falam nosso governo ditatorial. Então, nós tínhamos uma tradição de ditadura. A ditadura era bem vista no Brasil, porque a nossa ditadura não tem nada a ver com a Argentina. Quem fala isso não conhece história, não conhece a América Latina. Primeiro, nós não temos relação com a Argentina, Uruguai, Chile, e alguns são nazis
nazifascistas. Aqui é positivismo. A ideia de ditadura é ditadura positivista de Augusto Conte. Então, quando em 32 os tenentes falam assim, vamos manter a ditadura e com ar positivo, era a leitura positivista de um governo central forte e reformista. Então, vamos falar um pouquinho do positivismo. Espera aí um pouquinho. O que é o positivismo e quanta influência ele teve? Por que ele teve uma influência maior sobre os militares? O positivismo, curiosamente, a influência que ele teve na França foi ínfima, comparada à que teve no Chile, na Argentina e principalmente, claro, no Brasil e tal. Acho que no Brasil, desde o nascimento da República, você tem um pensamento positivista militar e civil, né? Que vai ter, não presente na Constituição de 91, porque a Constituição de 1891 ela é essencialmente liberal, mas em alguns estados, especialmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma espécie de república positivista entre 1889 e 1930. E qual é o ideário positivista? E o ideário? É o ideário do Júlio de Castilhos, o Castilhismo. Estado central forte, executivo forte, desprezo do legislativo e do judiciário. O legislativo se reunia, tal qual mandava o positivismo, no Rio Grande do Sul, uma vez por ano para aprovar o orçamento. O legislativo não tinha qualquer iniciativa de leis. Tudo era determinado pelo Executivo. E esse Estado, que também tinha preocupações sociais, é bom lembrar que a legislação social que existe na República Velha é no Rio Grande do Sul. Primeiro com Júlio Castilhos, que morre relativamente jovem, e depois durante os 25 anos do Borges de Medeiros. Então, isso, Mônica, é para mostrar que nós temos uma tradição autoritária e que está presente no pensamento de direita política e na ação política e no pensamento de esquerda brasileiro. E quando nós chegamos a 64 é uma continuidade do positivismo. Né? É bom lembrar que a ditadura brasileira estatiza a economia. Estatizou a economia. Por isso que tem gente que não conhece história, que primeiro compara o Brasil à Argentina, a ditadura argentina. Tem de ser preso, chamar o PROCON, preso no sentido histórico, não preso. Tem de chamar o PROCON porque não conhece nada de história. Não há nenhuma relação entre o regime brasileiro e o regime argentino. Lá desestatizou, aqui estatizou. Lá acabou com o ensino público do terceiro grau, aqui expandiu a universidade pública de terceiro grau, aqui modernizou a economia, ampliou, diversificou a economia. Lá a indústria foi duramente, quase que destruída, a indústria argentina. Então, se você for comparar, as bases ideológicas da ditadura brasileira era uma e da Argentina, por exemplo, eram outras. Tal. Isso quer dizer que não havia contato entre os